Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um programa inédito e um convidado para lá de especial. No programa de hoje não é diferente. Estamos aqui com Rafael Grigoletto Correia de Araújo, ele que é engenheiro civil, cristão e vem conversar com a gente sobre um assunto muito importante. Vem pra cá, Rafael! Vanessa, Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Olha, um pouquinho das experiências. Sim, senta aqui, porque a gente tem muito em conversar e o prazer é todo nosso aqui da TV RBC em te receber. Obrigado. Faz tempo que estamos planejando essa entrevista e no programa de hoje estamos aqui com a presença dele, do Rafael. Rafael, conta um pouquinho mais sobre você, para quem está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais. Bacana. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Fiquei até os 10 anos lá. Depois me mudei para a cidade de São Paulo, onde tive a oportunidade de ter a primeira experiência profissional. E fiquei na cidade de São Paulo até 2022. Em 2022 mudei para Taubaté, então já estou há 4 anos na cidade de Taubaté. E a parte profissional, me formei em engenharia civil em 2002. Depois eu fiz uma especialização na parte de estruturas, né, fundações também. E acabei trilhando esse caminho dentro da engenharia, na parte mais de projeto. E durante um período também na parte de incorporação imobiliária. Então a gente agrupou essas duas experiências durante esse tempo aí. Uau, pessoal, Rafael que tem uma experiência incrível no ramo de construção civil. E vamos soltar um vídeo, produção, sobre esse trabalho tão maravilhoso que ele faz. Que maravilha! E Rafael, como que é para você? Você que é cristão também, e pra gente que acompanha nas suas redes sociais, você está sempre colocando Deus, referências bíblicas, então a gente vê que o seu trabalho na sua empresa tem uma base muito forte, que é Cristo. Como que é isso para você? Bom, Vanessa, a gente nem sempre foi tão assim, né? A gente vai aprendendo também com as coisas da vida e Deus vai sempre buscando direcionar a gente. E eu passei por uma transformação profissional também. E depois de 2019, Deus começou a me aproximar novamente. Fiquei um tempo afastado dos caminhos, mas em 2019 Deus começou a me redirecionar e passei por alguns processos também, pessoal, tudo. Em 2023, nós retomamos a parte de engenharia estrutural e aí nós abrimos a Avodá Engenharia. Então, Avodá vem do hebraico, o termo em hebraico, que significa trabalho em adoração. Então, a gente trata o trabalho como uma forma de adorar a Deus. Então, a gente busca ter excelência em tudo que a gente vai fazer. Desde o atendimento, desde a parte da proposta, uma proposta bem elaborada, a clareza com o cliente dentro daquilo que ele vai estar contratando também. E todo o processo de desenvolvimento dos projetos também, a gente trabalha com essa informação assim, bem cristalina, para não ter nenhum problema. E no final a gente tem um resultado que não seja só um projeto ou folhas em si, mas seja uma solução que o cliente consiga perceber um valor de fato naquele imóvel e o patrimônio dele possa ser multiplicado ali através do projeto que a gente desenvolveu também, né? As soluções elas sempre envolvem algumas disciplinas, então tem a arquitetura junto, tem a parte de instalações elétricas, né? Tem a questão de como vai ser construído, os materiais da estrutura que a gente vai escolher também, a parte de fundação. Então é um processo que a gente aplica, né, deixando essa forma clara. É uma das formas que a gente entende que nós podemos expressar a nossa adoração a Deus também, né? Usando o propósito que Ele nos deu como uma forma de adorar a Deus também. Então isso é bem bacana. Olha, muito importante isso para você, empresário que está assistindo também o programa, a levar essa história do Rafael
e essa base que ele tem para o seu dia a dia, para o seu negócio, que com certeza tudo tem um propósito de Deus, Sim. né? Rafael, quais são as redes sociais da sua empresa, para quem está nos assistindo? E vocês atuam atendendo todo o Vale do Paraíba? Então, olha, se a gente, nós não temos ainda uma intensidade nas redes sociais por conta de uma nova fase que agora nós vamos entrar, inclusive essa fase que nós estamos entrando, a gente vai agora deixar um trabalho inclusive mais efetivo nas redes sociais, mas o Instagram é a Avodar Engenharia e o LinkedIn, que é uma rede profissional também é a Avodar Engenharia, Avodar com H no final. A gente tem alguns posts lá, mas nós vamos intensificar agora, por conta dessa fase que nós entramos agora também, né? E você que está nos assistindo, já segue aí as redes sociais e já acompanha o trabalho do Rafael. Nós vamos chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais dessa entrevista para vocês. Voltamos aqui com o programa Despertar em Família. Estamos recebendo hoje o Rafael Grigoletto. Ele que é engenheiro civil, está dividindo conosco a sua experiência com a sua empresa. E agora, a empresa que está passando por uma nova fase e nós queremos perguntar para o Rafael se tem algum testemunho, algo que marcou sua vida dentro da empresa. Bom, Marissa, eu gosto de colocar 3 pontos assim, né? A gente acabou não falando sobre isso também, mas é importante. Acho que a leitura é uma coisa fundamental. Eu vejo que hoje, infelizmente, as pessoas não gostam de ler. Isso é ruim, então eu deixo o alerta, né? Ou a sugestão, né? Para o empresário que ele quer crescer, ele precisa ler, está sempre atualizado. E com bons livros também, né? Livros que vão agregar, livros que tragam informações assim, atemporais, né? Que trabalhem mais os princípios do que tecnologia ou de coisas que mudam rapidamente, né? Então, são alguns princípios que quando a gente estabelece, a Bíblia é nosso principal livro, né? É o livro que dá a raiz de tudo, mas existem alguns livros também que tratam de negócios que são importantes para poder trabalhar isso, né? Dentro da empresa, alguns conceitos também. E assim, a gente teria alguns, né? Vários, talvez, testemunhos para contar, e um deles assim foi uma virada de chave para a gente. Em 2013 nós implantamos um plano de participação de lucros e resultados na empresa, e eu fiquei 1 ano e meio aproximadamente pedindo para Deus me dar literalmente a revelação de como aquilo ia ser montado, né? E quando eu sugeri isso na empresa, o pessoal olhou com muita desconfiança, porque como é que vamos montar isso aí, como é que vai funcionar? Então a gente ficou 1 ano estudando, e aí nós fizemos todos os processos legais, dentro do próprio negócio, como é que a gente ia ajustar os parâmetros para que o PDR funcionasse de fato. Então eu tive que fazer uma imersão, estudar um pouco sobre esse tema também, e depois de 1 ano e meio a gente conseguiu estruturar. Nós fizemos o primeiro semestre deu super certo. A gente na época tinha 22 funcionários, todos eles ganharam o PDR e eles entraram numa dinâmica, entendendo como é que funcionava o ciclo do negócio. Então eles abriram a mente para entender que eles não precisavam pedir aumento de salário, porque estavam produzindo. Eles entenderam o ciclo da empresa e aquilo reduziu bastante, ou distribuiu, né, a carga da empresa para todos, e ficou assim, a empresa começou a funcionar melhor e mais saudável para todos, tanto que ela cresceu depois mais também, então, e está aí andando até hoje. Isso é a minha primeira empresa, né? E na Avodar Engenharia a gente está vivendo uma nova fase agora também, e hoje, né, a gente teve a contratação de 2 pessoas que vão estar trabalhando com a gente, e isso foi completamente inusitado, porque ontem eu não tinha essa expectativa e Deus me mostrou isso hoje de manhã. Então isso foi um testemunho, estou contando aqui, né? Porque quando a gente se submete ao que Deus tem pra gente no tempo dele, ele entrega o melhor e ele entrega aquilo que tem propósito. Então a gente não precisa se preocupar com as coisas, né? Ele mostra pra gente, e uma outra coisa que eu também tenho aprendido e tenho praticado, que nós temos que servir aos colaboradores.
Então, a liderança, de fato, é você servir, né, quem está entrando ou quem está na empresa ali, entender as demandas e dar o suporte adequado para que eles cresçam. Então, aí você passa a formar novos líderes também, né, de forma saudável. Então, esse é um pouco das experiências que a gente tem vivido e que nós vivemos também. Sim, sempre com a graça de Deus, né, no nosso caminho, na nossa empresa, no nosso dia a dia, as coisas vão prosperando e vão sendo alinhadas, né, dentro do propósito de Deus para nós. Sim. E uma pergunta para você: como que você consegue conciliar a empresa, você também que é pai, esposo e toda essa dinâmica do seu dia a dia? Sim. Então, a atividade em si de projetos, né, ela consome um tempo, porque envolve dedicação, envolve muito tempo de aprendizado para você conseguir produzir um projeto com qualidade, né? Então, realmente é uma ginástica distribuir esse tempo todo e a gente tem que ter muita disciplina com o tempo mesmo, senão a gente acaba trabalhando porque gosta, mas o tempo não pode exceder dentro da agenda da família também. Então, hoje eu tenho uma oportunidade de tomar café com minha esposa, né, em casa, almoço com meus filhos também, então isso é um presente que Deus nos deu. Eu enxergo esse tempo, um tempo de qualidade, e esse tempo de qualidade nós estamos desfrutando por conta da obediência. Então, isso está envolvido ao crescimento, por exemplo, da empresa no tempo que Deus prepara. Se eu quisesse fazer da minha forma como humano, provavelmente eu teria já querido expandir a empresa, mas eu estaria fazendo isso no momento errado. Então, hoje, Deus, é o que a Bíblia diz, né? Deus acrescenta, mas não torna pesado, Deus acrescenta de forma leve para que as coisas fluam tanto. Então, esse é um pouco da nossa dinâmica. Mas eu consigo fazer exercício físico, consigo ter um tempo. Eu tenho a leitura como hábito também, então todos os dias de manhã eu leio praticamente 2 horas, né, alguns livros, eu vou alternando. E esse é um momento de lazer para mim também, como eu gosto. Então, eu começo amanhã fazendo meu devocional, lendo a palavra, e depois eu incluo aí 7 ou 8 livros que eu vou sempre alternando, né, direto, não paro, né? Então estou sempre alternando esses livros que eu vou ler. Fica então aí para vocês essa dica para você que empreende e para você que não empreende também, né? Essa dica de ter a sua rotina com a família, cuidar da saúde física, da saúde mental, que é muito importante. Então você consegue equilibrar todas essas demandas do seu dia a dia. Sim. Isso é uma disciplina, Vanessa, constante, né? Porque a gente sempre a vida é dinâmica, então não dá para criar isso como uma regra, mas é um tempo que nós estamos, assim, a gente tem que realmente tomar o cuidado para não exceder, né, do trabalho, principalmente quando a gente gosta de fazer, né, aquilo que você está fazendo. Mas acho que a disciplina é a palavra-chave para esse ponto. Sim. Rafael, deixa para quem está nos assistindo também uma mensagem para todas as pessoas, de todas as áreas, uma mensagem que Deus tocou no seu coração, algo para trazer esperança, porque às vezes muitos empreendedores também desistem, né, de empreender em meio às dificuldades do dia a dia. Eles acabam desistindo desse sonho de empreender, de fazer a diferença, de seguir com o propósito. E qual é a dica que você deixa para essas pessoas? Bom, Vanessa, acho que o primeiro passo Deus sempre dá sinais pra gente, né? 2 coisas que eu costumo pensar é assim: o que você faria de graça? Você tem que cobrar. Então isso é uma coisa que você tem conexão direta com essa atividade. Então, assim, quem é jornalista, quem é advogado, engenheiro ou médico, provavelmente faria aquela profissão de graça. Se a pessoa não está fazendo com esse contexto, provavelmente ela vai estar fora do foco, né? O segundo ponto é assim: o que você faz que você esquece do tema? Então, essas 2 perguntas eu enxergo como direcionadores para as pessoas. Então, o empreendedor, se ele não estiver atendendo essas 2, é claro que nós temos muitos critérios também, né? Mas essas 2 perguntas são perguntas simples, mas que vão lá no âmago, né? Para a pessoa realmente refletir e falar: peraí, estou fazendo aquilo que eu gosto ou aquilo que eu realmente esqueço, né, do tempo. Então, acho que essas 2 perguntas seriam um dos primeiros filtros para que a pessoa entenda se realmente ela está no propósito. E se ela está no propósito, dificilmente ela vai desistir. Porque podem vir as barreiras, podem vir as dificuldades, né?
de um país ou estado, enfim, qualquer que seja a dificuldade, a pessoa vai estar fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. Então ela não vai pensar, ela não vai ter um plano de desistência. Ela vai buscar um caminho que faça sentido para contornar e chegar mais adiante. Então é isso. Acho que e a outra questão também, né, sobre a própria liderança também, quando a gente entende que o nosso papel, a gente tem duas opções, né? Ou nós podemos atuar como facilitadores das pessoas ou como barreiras. Então, isso também sempre procuro colocar em pauta. Eu estou sendo facilitador para uma determinada situação, para uma determinada atividade. Se eu estou sendo barreira, porque isso faz parte também, né? Em todo momento nós, às vezes, atuamos como facilitadores e às vezes como barreira. Então, eu procuro sempre fazer essa reflexão e, na maioria das vezes, sempre colocar como um facilitador. Se eu estou indo para um caminho onde eu estou sendo barreira, eu procuro rever e falar, opa, eu tenho que ser um facilitador, eu não posso prejudicar ou parar a pessoa dentro daquilo que ela está fazendo. E, por último, eu falo do CV, né? Então, quando a gente entende que a liderança ou o empreendedorismo é servir o próximo, muda tudo de figura. Você passa a ter uma interpretação completamente diferente de ter um negócio. Né? Não é ter um negócio que você está rico ou você ter... Porque isso é resultado, né, do posicionamento e entender que você tem um negócio ou um propósito ali para servir outras pessoas e contribuir para que elas possam melhorar de vida, né? Enxergar o mundo também de forma mais dinâmica e dentro da amplitude que Deus deu para cada um. Então, acho que o nosso papel como empreendedor é contribuir para as pessoas a abrirem a mente e viverem a plenitude que Deus tem para cada uma delas. Então, a gente tem que contribuir ou ajudar para que elas possam descobrir, né? Então, é uma jornada. Dentro da empresa, os colaboradores vão seguir uma jornada e como nós nos colocamos para facilitar essa jornada para eles. Gente, olha, já anotem aí todas essas dicas, quantas palavras poderosas estamos aprendendo aqui hoje: propósito, não desistir, servir, ser um facilitador. Será que você que está nos assistindo está sendo um facilitador da sua empresa, dos seus funcionários? Está servindo as pessoas? Não sai daí que a gente volta já já com mais Rafael Congolês para você. Com o Rafael participando do nosso programa hoje e chegou pra gente uma pergunta aqui. Rafael, dentro dessas mudanças globais, né, que o nosso mundo está vivendo, quais são os desafios com a tecnologia, com tantas mudanças que estão chegando pra gente hoje? Então, Anderson, acho que um bom planejamento, a gente estarmos atentos aí ao mercado como um todo também. A engenharia ela é base para quase tudo, né? Então, tudo tem construção, tudo tem edificação, tudo tem infraestrutura. E no caso da parte estrutural em si, ela é um motor, né, para o país desenvolver, crescer. Então, na profissão de engenharia, é importante que quem está envolvido tenha um tempo, não precisa ser um tempo excessivo, mas um tempo sempre entendendo como o mercado está caminhando, né? As novas tecnologias, agora com a IAC já não está, né, mas agora já tem, né, 2, 3 anos aí que foi liberada no mercado, que já está em utilização, as programações em si. Então, acho que isso exige um pouco do empreendedor, um tempo dedicado para entender essas novas tecnologias também. E uma coisa assim, o fato do Brasil ser um país continental, ele nunca exigiu do empreendedor brasileiro que houvesse uma internacionalização. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que existe um espaço para isso, não é um caminho tão simples, né? Mas o Brasil ele tem um potencial muito grande, as empresas brasileiras, de se internacionalizarem, né? Produtos que só tem aqui, né? Então os serviços de engenharia, inclusive, são serviços que vários engenheiros brasileiros já exportaram, né? Projetos, tecnologia para fora também. A China, num determinado momento, consumiu muito a engenharia brasileira para que tivesse uma transferência de intelectual, né, para a China. Não hoje mais, mas, né, na década de 90,
2000 ali, teve muito engenheiro brasileiro que foi para lá. Então eu vejo que o Brasil precisa, as pessoas precisam sonhar isso também, novamente. E sair de um mundo talvez restrito, né, do microambiente e abrir mais a mente, entendendo que a gente pode alcançar uma geografia maior. Sim. É isso. Vai. Rafael, deixa mais uma vez pra gente as suas redes sociais, como que as pessoas podem entrar em contato com você, com a sua empresa. Sim, o Instagram é Avodá Engenharia, com H, né? Avodá com H, Engenharia. Lá no Instagram nós temos o WhatsApp Business também, da empresa, que lá tem um número, né? Mais 55, né? Brasil 12, da região do Vale do Paraíba. 992-606-353 é o nosso número lá do WhatsApp. Ou por e-mail também, lá no Instagram também temos o e-mail, que é contato@Avodá Engenharia. Nosso site agora está em revisão, por conta dessa fase que nós estamos entrando agora também. Mas a gente fica à disposição, tudo que for planejamento, envolver mudanças aí na parte de edificações, infraestrutura. A estrutura é uma parte, mas a gente tem experiência em também contribuir no planejamento de uma mudança, né? Então, com as cidades, por exemplo, em zonas industriais, justamente contribui. Perfeito, Rafael. E que entrevista incrível que nós tivemos aqui hoje, quanto aprendizado. Para você que está nos acompanhando, a nossa entrevista sempre fica no YouTube, então assiste novamente e anota todas as informações que o Rafael passou para nós nesse programa que está incrível e imperdível. Rafael, não posso deixar você ir embora sem te fazer uma pergunta. O nosso programa que fala em despertar em família, então a gente não deixa ninguém sair daqui sem responder pra gente o que significa família para você. Bom, família é o cerne da criação de Deus, né? E não tem coisa mais preciosa do que a família. E o mais, talvez, pleno de tudo é você viver uma família dentro do propósito que Deus criou. Então isso é algo mais maravilhoso, porque sem a família nenhuma realização individual, profissional ou física, qualquer que seja, né, a realização, ela não alcança a plenitude se a família não estiver contida dentro dessa realização. E a gente tem que entender que é um jardim que nós temos que cuidar, né, para que ele possa florescer, os filhos também crescer dentro da presença de Deus, poderem frutificar também dentro do propósito deles, de cada um. É isso. Que lindo, Rafael. E estávamos falando aqui durante os intervalos também sobre a importância de Cristo, né? Sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa família, nossa direção. Então deixa uma mensagem sobre isso também, Rafael, para quem está nos acompanhando. Sim. Bom, as decisões, Vanessa, todas as decisões quando a gente submete, também está na palavra, da gente submeter os nossos planos ao Senhor, né? O que a gente for fazer, tomar conselho com as pessoas que a gente escolher também, né? Então, saber tomar os conselhos também na hora correta. Então, acho que quando a gente submete realmente o plano de vida a Deus, Ele fala com a gente de várias formas e é maravilhoso quando a gente ouve, né? E a gente sente que está se revelando para nós, deixando claro o caminho a se seguir. Porque aí existe paz, né? Não tem dúvida, não tem ansiedade em resolver. E o descansar em Deus e sentir essa paz é algo que também não tem preço, é a plenitude. Sim, isso é verdade. Descansar e confiar em Deus, sempre, né? Que bom te receber aqui, Rafael. Já quero te agradecer pela sua participação. A TV RBC está de portas abertas para te receber. Obrigado. Sempre que tiver algo novo, um testemunho, algo novo nessa nova etapa da sua empresa, venha contar para a gente aqui nos estúdios da TV RBC, o programa Despertar em Família. Estamos de portas abertas para te receber. Bacana. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade. E eu espero que o meu testemunho possa contribuir com algumas pessoas, né? Mais pessoas aí. E despertar também novos horizontes. Eu agradeço. Com certeza. Assim como já tocou no meu coração essa entrevista, tantos aprendizados aqui, nessa conversa tão boa, tão rica, tão cheia da presença de Deus, eu tenho certeza que alcançou o coração de quem está nos assistindo também. Para você que nos acompanha, fiquem com Deus e até o próximo Despertar em Família. Tchau!